Oi, meus filhos. Me chamo Zuleide, mas por aqui pode me chamar de vó. Hoje resolvi abrir meu coração e contar um pedaço da minha vida. Não porque foi fácil, mas porque talvez no meio da minha dor você encontre um pouquinho de esperança para sua. Eu já chorei em silêncio, já engoli o medo, já dormi com fome para ver meus filhos comendo, já apanhei calada, já fui esquecida por quem prometeu cuidar de mim, mas também já recomecei, com coragem, fé e as mãos calejadas de tanto lutar. Essa é a minha história, uma história de superação. E se você tiver um tempinho, senta aqui comigo e escuta. Quem sabe ela aquece teu coração. Me chamo Dona Zuleide. Tenho 72 anos e um coração cheio de lembranças. Às vezes me pego sentada na cadeira de balanço, olhando o quintal, e tudo volta como um filme. Me lembro da época em que a gente lavava roupa no rio. Acendia o fogo com graveto e dormia com lamparina. Era difícil, mas era bonito também. A gente dava valor para as pequenas coisas. Cresci numa casinha de barro, com o chão batido e janela de madeira. Éramos em 7 irmãos. Dormíamos todos apertados no mesmo quarto, mas havia amor. Se eu fechar os olhos agora, ainda consigo sentir o cheiro do café coado no pano, subindo devagar da cozinha de barro, onde minha mãe assava o pão no fogão a lenha. Minha mãe era uma mulher forte, dessas que enfrentava a vida com as mãos calejadas e um olhar que dizia vai dar certo. Minha mãe, Dona Ritinha, era uma mulher pequena, mas com uma força admirável. Sempre dizia que a mulher forte não é aquela que não chora, mas a que junta os pedaços e segue. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia orar como ninguém. Cada oração que ela fazia era um abraço na alma. E cada conselho, um pedaço de sabedoria que eu trago comigo até hoje. Mesmo com pouco, minha mãe fazia virar muito. Quando conseguíamos um pouco de açúcar, ela preparava bolo de fubá e chamava os vizinhos. Era risada, violão desafinado e histórias contadas à luz do candeeiro. Foi nessas noites que aprendi a amar as palavras. Eu não sabia ainda, mas a vida ia me dar muitos motivos para contar histórias. Lembro que ela me ensinava a afiar algodão, a fazer sabão com cinza e gordura e a ouvir o silêncio. Isso mesmo, ouvir o silêncio. No silêncio Deus fala, ela dizia. Minha mãezinha partiu. Eu era ainda uma criança. Ela sofreu uma infecção repentina. Não sei explicar bem o que aconteceu. Eu tinha apenas 12 anos. Então, desde cedo, aprendi a acordar com o galo e dormir com as estrelas. Enquanto as meninas da cidade iam para a escola de uniforme, eu ia para a roça com as mãos calejadas ainda criança. Mas não pense que isso me entristece. Foi ali, entre os pés de milho e as galinhas ciscando o terreiro, que aprendi as primeiras lições da vida. Meu pai era um homem duro, mas honesto. Me ensinou a respeitar os outros, mesmo quando ninguém olhasse para mim. Meus filhos, deixa eu contar um pouco da minha juventude para vocês. A juventude é um tempo bonito, mas também perigoso, viu? A gente tem o coração mole, os olhos brilhando e uma vontade danada de mudar o mundo. Eu tinha meus 14 anos quando senti pela primeira vez aquele frio na barriga que só a paixão provoca. E foi justo por quem eu não devia. O nome dele era João Pedro, filho do compadre Antônio, que morava num vilarejo depois do nosso. Era um rapaz bonito, de sorriso tímido e mãos firmes, trabalhador, educado. E com um olhar que parecia me alcançar por dentro. Toda vez que ele vinha ajudar no mutirão da colheita, meu coração fazia festa no peito. Mas naquele tempo moça direita não namorava. Era tudo na surdina, em bilhetinhos escondidos no meio do caderno ou nos recados trocados com as primas.
A gente se encontrava às escondidas, atrás da capela velha ou nos dias de feira, fingindo esbarrar um no outro entre as barracas. Nunca trocamos um beijo sequer, apenas conversas e olhares. Eu sonhava, sabe? Coisa de menina adolescente. Eu sonhava em casar com ele, ter uma casinha nossa, filhos correndo pelo quintal. Só que meu pai era feito de pedra. Um homem duro, criado na lida, que achava que sentimento era fraqueza. Quando soube do nosso romance, meu pai disse que João Pedro não era um bom futuro para mim. Ele falava isso por causa das condições financeiras da família do João. Infelizmente, naquela época, esse era o principal requisito para um bom casamento. Não demorou muito quando completei 15 anos, minha vida mudou de vez. Eu era só uma menina, ainda sonhando com vestidos floridos, quando meu pai chegou em casa numa tarde nublada, com um ar decidido no rosto e a alma carregada de tradição. Sem me perguntar nada, ele apenas disse: Zuleide, arrume suas coisas. Você vai se casar. Eu travei, senti as pernas falharem. Tentei dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. Meu coração batia descompassado, como se quisesse fugir do peito. E ele, sem olhar nos meus olhos, completou: É pro seu bem. Um homem sério, trabalhador. Vai cuidar de você. Mas não foi bem assim. O tal homem era bem mais velho. Tinha mãos grossas, olhar duro e nenhum sorriso no rosto. Me lembro do primeiro dia em que pus os pés na casa dele. Parecia que eu tinha entrado num lugar onde o tempo não passava, onde a alegria tinha morrido fazia tempo. Na primeira semana de casada, chorei todas as noites em silêncio. Apertava o travesseiro contra o rosto para ninguém ouvir. Eu tinha medo. Medo de errar, medo de falar, medo de tudo. Ele era bruto, duro nas palavras. E quando se irritava, vinha com os gritos, os empurrões, os tapas. A primeira vez que me bateu foi porque a comida não estava no ponto que ele queria. A segunda, porque perguntei se podia visitar meu pai. Depois disso, nem perguntava mais. Apanhei muitas vezes, e em todas elas, ao invés de sentir raiva, eu sentia culpa. Porque me ensinaram que mulher deve aguentar, que o casamento é sagrado, que se ele bate, é porque algo eu fiz de errado. Eu tentava esconder os hematomas, passava pó de arroz no rosto, sorria para a vizinha no portão como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava murchando. Era como uma flor arrancada do caule, viva por fora, mas morrendo a cada dia. E mesmo assim continuei, porque naquele tempo, e infelizmente, até hoje em muitos cantos, mulher que voltava para casa dos pais era vergonha. Era sinal de fracasso, de desobediência. Eu não queria envergonhar meu pai. Não queria carregar o fardo de ser a que não deu certo. Então fiquei calada, com o coração partido e os sonhos enterrados. Eu tive 4 filhos. 4 bênçãos que Deus colocou no meu caminho para me dar força quando eu pensava em desistir. E por eles, minha filha, eu enfrentei o mundo. Enfrentei a fome, o cansaço, o desprezo, os olhares tortos, o julgamento. Não tinha tempo para tristeza nem para vaidade. Só tinha tempo para lutar. Lavava roupa para fora com as mãos calejadas de sabão e frio. Acordava antes do sol nascer, com o corpo moído da noite anterior. E ainda assim dava um jeito de preparar a merenda deles. Cozinhei em casa de gente rica, que mal olhava na minha cara, mas não podia me dar ao luxo de reclamar. Eu sorria mesmo com a alma doendo, porque pensava neles, nas boquinhas esperando por comida, nos cadernos escolares que eu queria tanto poder comprar. Quantas vezes deixei de comer para que eles tivessem o que comer?
Eu dizia que não estava com fome, estava sem apetite, só para eles não perceberem. À noite, enquanto dormiam, eu ficava costurando roupa para os outros. Fazia barra, ajustava vestido de festa, consertava camisa social, tudo à mão, na luz fraca da cozinha. Cada ponto de costura era uma oração. Senhor, cuida dos meus filhos, dá saúde para eles, abre um caminho para mim. E, sabe, Deus viu minha luta. Um dia, depois de uma surra mais forte do que todas as outras, sentei no chão da cozinha, com o olho roxo e a alma em pedaços, e pedi em silêncio: ou o Senhor me tira daqui, ou me leva de vez. Naquela noite algo mudou em mim. Não foi grito, não foi escândalo. Foi um silêncio decidido. Uma coragem que eu nem sabia que morava dentro de mim. Na manhã seguinte, esperei ele sair para trabalhar. Juntei minhas coisinhas. Poucas roupas, uns documentos, as lembranças boas que me restavam. E chamei meus filhos. Peguei cada um pela mão e disse: vamos, a mamãe vai cuidar de vocês longe daqui. Fomos embora, sem olhar para trás. Sem destino certo, só com a fé de que o pior já tinha passado. Consegui um quartinho apertado, numa vila simples, onde o chão era de cimento batido e a janela rangia com o vento. Mas lá havia paz. Pela primeira vez em muitos anos, dormi sem medo. Os meninos riam alto, espalhavam brinquedos improvisados pela casa, e eu, sentada num caixote que servia de cadeira, agradecia a Deus por aquele novo começo. Foi ali, naquele cantinho pequeno, que eu aprendi a recomeçar. Aprendi que a gente não precisa de muito para ser feliz. Só precisa de dignidade, de respeito e de esperança. Não foi fácil, mas eu consegui vencer. Vou contar para vocês, começar do zero assusta. Mas eu recomecei. Eu tinha 4 crianças, uma sacola com roupas surradas e a fé de que Deus não me abandonaria. E Ele não abandonou. Arrumei um trabalho de diarista fixo 3 vezes por semana. Nos outros dias continuava costurando. Alguém me indicava para outro. E assim fui enchendo minha agenda. Às vezes eu mal tinha tempo para sentar, mas nunca reclamei. Porque naquele pouco que eu ganhava, eu via um milagre. Os meninos cresciam saudáveis, educados, respeitosos. Eu os ensinava a agradecer antes de comer, a dividir o pouco que tinham, a respeitar as pessoas, mesmo quando o mundo não era justo com a gente. À noite, mesmo cansada, eu sentava com eles na mesa, ajudava na lição de casa, contava histórias da minha infância. Ensinava que a dignidade vale mais do que qualquer riqueza. Com o tempo, fui conseguindo melhorar nossa vida. Troquei o quartinho alugado por uma casinha simples de 2 cômodos. Comprei um fogão melhor. Coloquei uma cortina bonitinha na janela. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como um prêmio. Meus filhos tinham orgulho de mim. E isso, minha filha, isso não tem preço. Um dia, um dos meus clientes, que me contratava para arrumar a casa da mãe dele, me chamou num canto e disse: Dona Zuleide, a senhora não quer cuidar da cozinha do restaurante que eu tô abrindo? Sei do seu tempero, da sua honestidade. Eu tremi, claro. Nunca tinha trabalhado em restaurante, mas aceitei. E foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Porque foi dali do restaurante que eu tive a ideia e coragem de abrir meu próprio negócio. Comecei a vender marmita feita ali mesmo em minha casa. Depois que abri a marmitaria, minha vida começou a tomar outro rumo. No começo era só eu, meu fogão de 2 bocas e um freezer velho que vivia pifando. Eu acordava antes do sol nascer. Fazia arroz, feijão, macarrão, carne moída, frango ensopado, tudo no capricho. Entregava nas redondezas com a ajuda do meu filho mais velho, que ia de bicicleta com as quentinhas equilibradas num caixote na garupa. Era simples, mas feito com tanto amor que os fregueses sempre voltavam.
Lembro de um dia em especial. Chovia demais e a rua ficou cheia de barro. A bicicleta atolou. Meu menino voltou para casa sujo até os joelhos, com a cara triste, achando que eu ia brigar. Mas eu abracei ele, beijei sua testa e disse: "O importante é que você tentou, meu filho. Deus viu." Aos poucos, Deus foi abrindo mais caminhos. Um vizinho me emprestou dinheiro para comprar um fogão maior. Depois, uma amiga me doou um freezer novo. Um senhor que sempre almoçava comigo me ajudou a imprimir os primeiros panfletos. Tudo era na base da confiança e da bondade. Eu sentia que não estava sozinha, que Deus me guiava mesmo quando meus pés estavam cansados. Teve época em que cheguei a fazer mais de 100 marmitas por dia. Contratei uma moça para me ajudar na cozinha, depois mais outra. O dinheirinho começou a sobrar. Comprei a casinha onde morávamos. Era pequena, mas era nossa. Plantei um pé de acerola no quintal e enchi o muro de flores. A vida floresceu ali comigo. Mesmo com tudo isso, nunca esqueci de onde vim. Sempre ajudei quem batia à minha porta. Já cozinhei marmita para a vizinha que ficou viúva com 3 filhos. Já emprestei botijão. Já dividi o último pacote de arroz. Porque eu sei o que é não ter nada. E só quem já passou fome entende o valor de um prato cheio. E a vida foi seguindo, vencendo dia após dia com meus filhos me ajudando na marmitaria. Ah, meus filhos. Às vezes a vida dá voltas que a gente nem imagina. Depois que fugi com meus filhos, nunca mais olhei para trás. Durante muitos anos eu nem queria ouvir falar do pai deles. Era como se ele tivesse deixado de existir. Não por raiva, porque o tempo, aos poucos, foi curando as feridas. Mas porque eu precisava sobreviver. Precisava seguir em frente. Só que um dia, muitos anos depois, soube que ele estava doente. Muito doente. Um conhecido me encontrou no mercado e disse: "Zuleide, o fulano tá mal. Tá sozinho, ninguém cuida dele." Confesso que meu coração pesou na hora. Não por amor. Isso ele matou lá atrás. Quando me fez chorar. Quando me bateu. Quando me tratou como um objeto dentro daquela casa fria. Mas por humanidade. Porque, apesar de tudo, ele era o pai dos meus filhos. Esperei uns dias e fui vê-lo. Estava magro, fraco, quase irreconhecível. A casa, antes tão cheia de gritos e autoritarismo, agora era um silêncio triste. Ele me olhou com olhos fundos e disse: "Achei que você nunca mais ia aparecer." Não havia mais força na voz dele, nem arrogância. Apenas um velho quebrado pelo tempo e talvez pelo arrependimento. Falou pouco. Me pediu perdão. Chorou. E sabe o que eu fiz? Perdoei. Não por ele, mas por mim. Porque carregar ódio pesa demais. E eu já carreguei muita coisa nessa vida. Levei comida, cuidei dele por um tempo. Até o fim. Quando ele partiu, não foi em meio a gritos nem rancores, mas em paz. E eu pude finalmente fechar aquele capítulo da minha história com dignidade e fé. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus me deu força para suportar, coragem para fugir e sabedoria para perdoar. E é por isso que continuo aqui, contando minha história, para mostrar que mesmo nos caminhos mais difíceis, ainda pode nascer esperança. Os anos passaram, os filhos cresceram. Um deles virou professor, outro virou eletricista. Uma é professora. A mais nova se formou em enfermagem com muito sacrifício. E eu, que mal consegui estudar, fui no dia da formatura dela de vestido novo e sorriso no rosto. "A senhora é minha maior inspiração", ela disse no microfone, olhando para mim com os olhos marejados. Aquilo pagou qualquer sofrimento que já vivi.
Hoje, aposentada, fico aqui na minha cadeira de balanço, olhando o movimento da rua, ouvindo os passarinhos. Ainda cozinho de vez em quando meus netos pedem aquele feijão da avó. E ainda faço questão de preparar o café com leite na canequinha esmaltada, porque é assim que a gente guarda a tradição. Sabe, minha filha, a vida não foi fácil, mas foi digna. Eu lutei, eu amei, eu sobrevivi. E se pudesse dar um conselho para qualquer mulher que me escuta agora, eu diria: não desista. Você é mais forte do que imagina. Deus está vendo sua luta e a recompensa vem. Pode demorar, mas vem. Hoje, já idosa, olho para trás e vejo o quanto fui longe. Cada cicatriz conta uma história. Cada ruga foi desenhada por noites de luta, mas também de esperança. Todos os meus filhos se formaram, têm suas casas, suas famílias. E eu tenho paz. Tenho netos que me chamam de guerreira, vizinhos que me respeitam e um coração grato. A vida me ensinou que recomeçar é possível, que não importa o tamanho da dor. Deus sempre coloca uma porta onde parece que só existe muro. Basta a gente ter coragem de caminhar. Não foi o mundo que me deu nada. Eu conquistei cada pedacinho com suor, fé e lágrimas. E sabe o que é mais bonito? É saber que minha história não termina em dor. Ela termina em gratidão. Gratidão a Deus por nunca soltar minha mão. Gratidão aos meus filhos, que me deram forças nos dias em que eu quase desisti. Gratidão até às pedras do caminho, porque foram elas que me ensinaram a ser forte. Gratidão a mim mesma, por não ter deixado que a amargura me tomasse, por ter continuado a amar, mesmo quando tudo ao meu redor parecia cinza. Hoje a vó Zuleide, essa que vos fala, é uma mulher em paz. Uma mulher que, apesar de tudo, ainda acredita no amor, na bondade e no poder da recomeço. Porque, minha filha, recomeçar não é fracasso. Recomeçar é coragem. E se essa história tocou seu coração, se de alguma forma ela te deu força, te lembrou da sua própria avó, da sua mãe, ou até mesmo de você mesma, então faz um favor para essa velhinha aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque histórias como a minha não são únicas. Existem milhares de mulheres guerreiras por aí. Talvez você seja uma delas. E juntas, mesmo em silêncio, a gente continua lutando e vencendo. Deus te abençoe. E nunca se esqueça, depois da tempestade, sempre vem a calmaria.